Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor, meu Deus querido, neste momento nós nos colocamos novamente na Tua presença. Pai querido, em oração, pedindo que Tu fale aos nossos corações, ó Pai. Fale conosco poderosamente, de forma sobrenatural. Pai amado, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Usa-me segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que nada, Senhor amado, que saia dos meus lábios sejam de mim mesmo, mas que seja do Teu Espírito, Senhor. Entrego, Senhor amado, a minha vida nas Tuas mãos. Toma o controle e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre tempo. Nós vivemos um período em que os dias, eles correm muito rápido. Os meses, eles voam. Quando nós acordamos de manhã, fazemos tantos planos, colocamos tantas metas para alcançarmos naquele dia. Mas quando chega no final do dia, a gente vê que o tempo ele foi muito escasso. E muitas vezes deixamos de fazer algo planejado. Simplesmente por causa de uma palavrinha tão pequena chamada tempo. Antes de entrar na palavra, eu quero ler para vocês um pequeno texto. Até a última gota de sangue. Um cientista de Phoenix, Arizona, queria provar essa teoria e precisava de um voluntário que chegasse às últimas consequências. Conseguiu em uma penitenciária. Era um condenado à morte que seria executado na penitenciária de Santa Louis, nos estados de Missouri, onde existe pena de morte executada em cadeira elétrica. Propôs a ele o seguinte: ele participaria de uma experiência científica na qual seria feito um pequeno corte em seu pulso, o suficiente para gotejar o seu sangue até a última gota, até o fim. Ele teria uma chance de sobreviver, caso o sangue coagulasse, e se isso acontecesse, ele seria libertado. Caso contrário, ele iria falecer pela perda do sangue, porém teria uma morte sem sofrimento e sem dor. O condenado aceitou, pois era preferível desta forma a morrer na cadeira elétrica. O condenado foi então colocado em uma cama alta, dessas de hospital, tendo seu corpo imobilizado. Fizeram um pequeno corte em seu pulso. Embaixo do pulso foi colocada uma panela, uma vasilha de alumínio. Disseram a ele que ele ouviria o gotejar do seu sangue na vasilha. O corte, porém, foi superficial e não atingiu nenhuma artéria ou veia, sendo suficiente para que ele sentisse que seu pulso fora cortado. Sem que ele soubesse, debaixo da cama havia um frasco de soro com uma pequena válvula. Ao cortarem o pulso,
abriram a válvula do frasco, para que ele acreditasse que o som do cotejamento era o sangue dele que estava caindo na vasilha de alumínio, quando na verdade era o soro do frasco. De 10 em 10 minutos, os cientistas, sem que o condenado ouvisse, fechavam um pouco a válvula do frasco e o gotejamento diminuía. O condenado acreditava que era seu sangue que estava diminuindo e, com o passar do tempo, ele foi perdendo a cor e ficando cada vez mais pálido. Quando o cientista fechou por completo a válvula, o condenado teve uma parada cardíaca e faleceu, sem ter perdido sequer uma gota de sangue. O cientista então conseguiu provar que a mente humana cumpre ao pé da letra tudo o que lhe é enviado e aceito pelo seu hospedeiro, seja algo positivo ou negativo, e que sua ação envolve todo o organismo, tanto na parte orgânica ou psíquica. Quem pensa em fracassar, já fracassou, mesmo antes de tentar. Aí você vai perguntar para mim, o que tudo isso tem a ver com o tempo? Aí eu vou falar para você, a forma de medir os dias mudou, a forma de contar as horas mudou. E por que nós olhamos e vemos o tempo passando muito mais rápido? Será que é o tempo que está passando muito mais rápido? Ou será que somos nós que estamos atrelando tarefa sobre tarefa em nossas vidas, em nosso roteiro diário, que não estamos nos dando conta de que estamos colocando muito mais do que deveríamos? E então, para compensar isso, colocamos em nossa mente que o tempo está passando rápido. O calendário mudou. A contagem de dias mudou? Não. Tudo acontece da mesma forma, do mesmo jeito, desde que o calendário foi inventado. Mas o que eu quero chegar? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no tempo. Deus tem um propósito para cada vida. E o tempo, ele não é empecilho. Porque se preciso for, ele muda as estações, ele muda as horas, ele muda o tempo. E aí eu vou entrar na palavra. Ela está em Isaías, capítulo 28, a partir do versículo 1. A doença e a cura do rei Ezequias. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos.
livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto será da parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinastes no relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol 10 graus, que já tinha declinado. Deus, se preciso for, Ele muda o tempo. E existem diversas palavras no contexto bíblico que, se nós formos ver, tempo não é motivo de derrota. O rei aqui, ele se encontrava enfermo. E a primeira palavra que veio da boca de Deus através do profeta para ele foi que ele deveria colocar a sua casa em ordem. E aí eu penso assim, a casa dele era um palácio, porque ele era um rei. A casa dele era um reino inteiro. Então ele teria que colocar todo o seu reino em ordem. Em muito pouco tempo, porque certamente ele morreria. Esse foi o decreto de Deus para a vida dele. Porém, ele fez algo muito importante, que muitas vezes diante de dificuldades nós não fazemos. Ele orou. E ele orou sabendo que o coração dele era agradado por Deus. Porque ele falou, lembra de tudo aquilo que eu fiz. E Deus então no mesmo instante ouviu e revogou o que ele já tinha decretado, acrescentando a ele 15 anos a mais. Tempo. E para que isso fosse possível, o que ele fez? Ele retrocedeu o relógio. Se preciso for, Deus para tempo, Deus muda estação para abençoar. Então, tempo não é motivo de paralisia. Tempo